Você conhece alguém que desconfia de tudo e de todos e para quem todos conspiram contra? São chamadas de pessoas que têm a mania da perseguição. Na psiquiatria, a sensação de perseguição aparece como sintoma de várias patologias, como o caso da esquizofrenia paranoide. O paciente caracteriza-se por ser mais desconfiado do que a maioria das pessoas. Pensa que irá ser enganado por qualquer pessoa que esteja à sua volta. Pessoas com este problema podem sofrer de uma constante sensação de angústia e mal-estar que pode afetar inclusivamente a sua vida social, já que o paciente, com medo de ser prejudicado, tem a tendência de se isolar, evitando qualquer tipo de relação. Pessoas com mania da perseguição têm medo de se relacionar com os outros. Fazem má interpretação dos comportamentos alheios, onde um simples sorriso, simpatia, é analisado como ironia ou desdém. Fazem ainda distorção dos acontecimentos, têm paranoia e sensação de constante crítica e desaprovação alheia. Por sentirem que todos a querem prejudicar, pessoas com este tipo de problema são normalmente extremamente críticas consigo e intolerantes com as suas próprias falhas. Mas se confiar excessivamente é prejudicial, desconfiar também é um grave problema social. A falta de capacidade para confiar nos outros pode resultar de um trauma anterior, mas quando esta desconfiança não tem razão de ser, então pode ser sinal de transtorno de personalidade e torna-se quase impossível lidar com aquela pessoa. Até porque todas as relações são baseadas na confiança, seja uma relação conjugal, profissional ou de amizade. É importante saber confiar. Sem isso, seja qual for a relação, está relegada ao fracasso. Se a desconfiança nos outros impede o desenvolvimento profissional, familiar e até mesmo no casamento, na relação amorosa, imagina aqueles que desconfiam de si mesmos. E essa desconfiança? Imagina as pessoas que já perderam a confiança nelas, já perderam a autoestima, já perderam a vontade de viver. É verdade. Há pessoas que não confiam mais nas suas capacidades. Há pessoas que pensam diariamente que o melhor para elas é morrer, é desaparecer, fugir. Por isso tentam refugiar-se, por exemplo, em vícios, em festas, em certas amizades, para tentar fugir dessa desconfiança, para tentar fugir dessa paranoia de que elas não conseguem, de que elas não valem para nada, para sair de uma situação de desvalorização. Mas isso só é possível quando você encontra aquele que lhe valoriza. Quem, Felipe? Eu estou falando de Cristo, porque Ele sim mostrou claramente o quanto você vale para Ele. Ele mostrou claramente que confia em si, em mim, confia em nós como seres humanos que assumimos a nossa fé e passamos a viver em ligação com Ele. Quando Ele morreu na cruz por nós, quando Ele se entregou por nós, Ele estava mostrando o quanto nós valemos. Então não fique nessa vida de desconfiança, de maus hábitos, maus costumes, desvalorização, paranoias. Não fique nisso. Deixe isso para lá. Comece uma nova vida hoje, quarta-feira, e aproveite amanhã, tarde, noite de salvação. Eu já falo mais sobre esse assunto. Agora nós vamos entrar em direto com a Natália, ela que já tem nomes de pessoas que ligaram pedindo ajuda através da nossa central de atendimento Amigo 24 horas, o 21-836-8008, e você pode fazê-lo agora. Você que está passando por uma situação complicada, difícil, você perdeu a vontade de viver, você tem pensado na morte, no suicídio, você é uma pessoa desconfiada dos outros, de si mesma, peça ajuda. Olhe para o seu próprio bem. Não fique lutando, não fique resistindo. Do outro lado da linha, há pessoas preparadas
para lhe ajudar. Olá, bom dia, Natália. Fica à vontade. Olá, muito bom dia. Nesse momento eu me encontro aqui na entrada principal do nosso Cenáculo do Porto, no qual ele fica localizado na rua Egas Muniz, número 485. E você é o nosso convidado todo especial. Você que deseja participar de uma de nossas reuniões, de segunda a segunda, nós temos o Centro de Ajuda de portas abertas esperando por si. Nesse momento eu já gostava de ler alguns nomes de pessoas que já contactaram a nossa linha Amigo 24 Horas. Como foi o caso da Renata de França. Ela tem um filho com o vício das drogas. Há muitos desentendimentos entre o filho e o pai. Não há paz em sua casa e por isso ela pede ajuda em oração. A Amélia do Cacém, ela tem um relacionamento conturbado devido à interferência dos seus familiares e por isso também pede a nossa ajuda em oração. E a Rosa do Porto pede ajuda em oração pelo filho que sofreu um acidente grave de carro. Está hospitalizado e a companheira dele está em coma. E eu não sei qual tem sido o seu problema. Uma coisa eu sei, que há uma solução para você. Recorrendo ao Criador da vida, tudo é possível àquele que crê. Por isso, nesse momento, eu lhe convido a contactar a nossa linha Amigo 24 Horas pelo 21 836 8008. Já voltaremos então a Natália, que encontra-se na entrada principal do Cenáculo do Porto, e daqui a pouco ela vai compartilhar conosco mais nomes de pessoas que ligaram pedindo ajuda, e esses nomes são incluídos no livro da oração. Mas nós vamos da entrada principal para o interior do Cenáculo do Porto, onde o Leandro está preparado com a sua convidada, a Isabel. Ela vai compartilhar conosco o seu exemplo de superação. Bom dia a ambos, fique à vontade. Olá a todos, bom dia. Nós estamos aqui no salão principal do Cenáculo do Porto e nós temos aqui hoje a Isabel. Ela vai contar a sua história de superação, uma vida de muito sofrimento antes de chegar no centro de ajuda, né, Isabel? Sim, pastor, quando cheguei no centro de ajuda estava mesmo a minha vida complicada. Estava mesmo no fundo do poço, pode-se dizer. Não tinha trabalho na altura, perdi tudo o que tinha. Tinha 2 estabelecimentos e perdi. E também era uma pessoa vazia, não tinha alegria, vivia com uma situação muito complicada porque a minha vida se transformou do dia para a noite. Eu estava bem e de repente perdi tudo e fiquei sem saber o que fazer, sem rumo nenhum. Quer dizer, realmente é um fundo de poço. Daqui a pouco você vai contar melhor para todos a situação que você viveu e como você superou. Daqui a pouco nós voltamos. Já voltaremos então ao Cenáculo do Porto com o Leandro e a sua convidada, a senhora Isabel. Por agora, eu quero que você conheça a Cristina. Ela passou por várias situações difíceis na sua vida, principalmente problemas emocionais, problemas internos, que atrapalhavam também no seu dia a dia, na sua vida externa. Vamos conhecê-la. Qual o seu nome? Cristina. Cristina, como é que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Eu era uma pessoa muito fechada, eu tinha muitos problemas. A nível, eu não conseguia dormir. Desde miúda tinha muitas dores de cabeça, o que eu achava que era normal, mas não era. E aquilo foi piorando de ano para ano, até que eu já preferia nem dormir. Eu dormia meia hora, tinha pesadelos horríveis, ouvia coisas, sentia coisas. Quer dizer, a senhora tinha sintomas de possessão maligna na sua vida. E, além desses problemas, esses problemas encadearam outros problemas na sua vida? Sim, tudo. Digamos que a minha vida, eu dava um passo em frente e 2 para trás. Quase sempre acontecia isso. Eu perdia as coisas sem saber porquê. E depois também não me sentia feliz. Apesar de ter tudo, era como se não tivesse nada. E não encontrava explicação nem resposta para nada. Isso atingiu a sua saúde, a vida econômica? Chegou a atingir, eu cheguei a estar com problemas graves de saúde. Assim, num ano, consegui ter os problemas todos de saúde e mais alguns. Chegaram a dizer até para eu parar tudo, que o problema que eu tinha era grave e podia morrer de um minuto para o outro. E depois aquilo superou aquele problema, vinha outro, e tratado aquele chegava ao outro e andava sempre nisto. Quer dizer, nunca parava. E isso atingia também a sua vida econômica, porque uma pessoa doente
Não podia trabalhar, não é isso? Eu estava a estudar, andava na universidade, tive que parar. Já estava no último ano, faltava um mês para concluir a licenciatura e tive que parar. E depois comecei a trabalhar, mas também acabei por não estar muito bem no trabalho que estava. Depois estava a tentar outras coisas, mas também não estava a conseguir. Ou seja, era um passo em frente, dois para trás e não chegava a lado nenhum. E o que a senhora fez para poder mudar essa situação na sua vida? Eu tentava de todas as formas mudar e lutar contra isso, mas chega uma hora que não dá, que não se consegue. E foi ao ponto que eu cheguei em que eu já não via mais solução e não conseguia mais nada. E nessa altura foi quando conheci uma pessoa que me falou do centro de ajuda e que me trouxe cá e disse: eu vou-te levar a um sítio onde vais receber ajuda e vais-te conseguir libertar. Porque eu já não conseguia confiar em ninguém, eu tinha medo de estar sozinha em casa, não conseguia estar sozinha. Aliás, até mesmo com gente lá em casa, eu tinha medo e vim para cá. Ao chegar ao centro de ajuda, quais foram os sinais que a senhora viu de transformação na sua vida? Comecei a dormir, coisa que eu não sabia o que era dormir, uma noite. E ao fim de um mês, mais ou menos, de estar cá no centro de ajuda, eu tive a minha primeira noite de descanso completa. Há quanto tempo a senhora não dormia? Há muito. Anos. Sim, eu desde miúda que o meu sono era 2 horas, 3, 4 no máximo. Mas não era sono de qualidade, era noites más. Eu acordava mais cansada do que aquilo que me deitava. E os médicos davam-me vitaminas e isso tudo, mas nada solucionava. E a senhora, num espaço de mais ou menos um mês, fazendo o tratamento de libertação, As dores de cabeça que eu tinha, que o médico chegou a dizer, através de vários exames que fiz, que era má oxigenação do cérebro e que originavam as dores de cabeça. Eu não sabia o que era viver sem dores de cabeça e deixei de as ter. Quer dizer que a senhora viu os primeiros sinais na sua saúde, no seu comportamento, na sua vida. E qual foram os outros sinais que a senhora viu? Eu fiquei mais calma, mais segura de mim. Já consigo estar em casa sozinha, não tenho medo. Aos poucos fui conseguindo ver melhorias em tudo, até a nível profissional. Eu queria abrir o meu próprio negócio e já consegui. Hoje a senhora é empresária, tem o seu próprio negócio, mas naquela altura era impossível no estado que a senhora estava. Então a senhora hoje é uma empresária de sucesso, trabalha, tem a sua vida, sua família abençoada. Tenho, eu e o meu filho estamos bem. Ele também já estava a ser levado por isto, não estava muito bem, mas hoje também já está. Qual é o conselho então que a senhora dá para essa pessoa que está assistindo a senhora agora, se vendo na mesma situação que a senhora viveu outrora? E hoje a senhora está aqui dando seu depoimento, depois que a senhora chegou ao centro de ajuda, se libertou. Qual é o conselho que a senhora dá para essa pessoa agora? Aquilo que eu digo às pessoas é para procurarem ajuda no centro mais próximo e tudo tem solução. Aquilo que parece impossível é possível. Basta procurar ajuda. Obrigado. O caso verídico da Cristina mostra claramente que quando nós estamos bem no nosso interior, nós também estamos bem no nosso exterior. De uma pessoa atormentada, oprimida, angustiada, agora uma pessoa livre, confiante, segura, corajosa, que abriu inclusive o seu próprio negócio. Não há mais desconfiança, não há mais tristeza, não há mais angústia. Agora a vida, agora a força, agora há ânimo para ir em frente e vencer. Não é essa transformação que você quer para si? Então faça o que a Cristina fez. Ela procurou o centro de ajuda. Ela foi sincera, ela foi humilde em contar-nos tudo aquilo que ela passava. E, obviamente, recebeu um conselho, recebeu conselhos práticos para o seu dia a dia, além de participar das nossas reuniões e de fazer as suas orações. O resultado está aí. Se você fizer o mesmo que ela fez, vai também acontecer consigo. E hoje, quarta-feira, é o dia indicado, principalmente para você que está passando por problemas emocionais,
você que quer recuperar a sua vida, você que quer recuperar a Maria que você era, o João que você era. E eu digo assim e falo assim porque outrora você era uma pessoa extrovertida, uma pessoa confiante, uma pessoa sociável. Hoje você é uma pessoa depressiva, que vive fechado ou fechado num quarto, talvez até desleixado com a sua higiene, com a sua saúde. Você que quer recuperar vida e vivê-la de uma forma equilibrada, feliz, de uma forma forte, de uma forma que você transmita também essa felicidade aos seus familiares, companheiros e amigos. Então, hoje, quarta-feira, é o dia indicado. Teremos amanhã, tarde e noite da salvação, onde você vai salvar-se desse passado infeliz, traumatizante, cheio de complexos, de decepções, desilusões, que muitas vezes impede de você viver o seu presente e projetar o seu futuro. No Cenáculo do Porto, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 e 6 horas da tarde, como também às 8 horas da noite, na rua Egas Muniz, número 485, esquina com a rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. Vamos a mais casos verídicos de pessoas que recuperaram por dentro e, por isso, recuperaram a sua vida por fora. Bárbara, você falava da depressão que você teve, dos problemas de saúde e que acarretou também problemas no seu trabalho, na sua vida amorosa. Vamos ao começo. Tudo começou com a depressão, não é isso? Tudo começou com um estado depressivo, que eu na altura não liguei, eu não assumia que estava num estado de depressão, mas dentro de mim eu já era triste, eu trazia angústia, eu já me isolava, eu sentia-me vazia, havia uma solidão dentro de mim, mas eu achava que aquilo era uma fase, que pronto, não conseguia ser feliz, eu queria ser feliz, mas não chegava lá, não havia alegria dentro de mim. Tinha os meus momentos de felicidade, quando estava com os amigos, com a família, mas depois aquilo passava e eu, por mim, não tinha uma força própria, não andava, sei lá, sem alento neste mundo. A depressão sempre era maior. Sempre era maior. E eu não tomei aquilo como uma depressão. A ficha só me caiu mesmo quando eu comecei a perder peso, fui à médica e então me sentei e ela efetivamente disse, olha, estamos com um problema, estás possivelmente com uma depressão, vais fazer uma medicação leve, para ver se efetivamente, porque em termos profissionais eu já tinha assumido também um projeto, vamos dizer assim, de iniciar com uma nova turma na escola e tudo, e eu precisava de força, eu precisava ser uma pessoa motivada, eram muitos alunos e profissionalmente aquela depressão não me estava a ajudar. Então comecei numa medicação, tomar uma medicação leve, sem ninguém saber em casa, só na altura só eu guardei aquilo para mim. Hoje, a família não notava no seu comportamento triste? Eu hoje penso que sim, a minha mãe notava, o meu pai notava, mas você eu não me abria. Entrar no assunto? Entrar no assunto, eu isolava-me, eu achava que sozinha, pronto, se tinha que fazer medicação, fazia que ia conseguir superar essa dificuldade, mas completamente. Como que é o dia de uma pessoa depressiva, o dia, a noite? O dia é um dia muito cinzento, nada nos alegra. Não. Eu, por menos, fazia as minhas rotinas, assumia os meus compromissos diários, sentia muito triste, havia partes do dia em que chorava nitidamente, sozinha, não aguentava tanto stress, tanta angústia, tanta tristeza dentro de mim, mas depois era uma, entre aspas, uma palerma, achava assim, pronto, uns nasceram para ser felizes e outros não conseguem ser felizes, e eu neste momento não era feliz, nitidamente. A felicidade morava muito longe de mim. E por burrice fui acartando e dizendo assim, não, esta situação, vou fazer. Eu tenho que viver assim. Eu tenho que viver assim. E a coisa piorou. Depois, a par desta depressão, como eu estava também a ser acompanhada, eu estava a perder peso muito rapidamente. E pronto, passado 2 meses fui outra vez chamada ao hospital para ver como é que estava e a médica disse, olha, tu com a medicação, mais também o tratamento para aumentar os pesos já devia estar noutra fase de melhoria e não de regressão, porque mesmo com os medicamentos eu não melhorava, eu continuava a andar para trás.
nem me sentia melhor. Aliás, o medicamento é assim, eu tinha a noção que às vezes tomava, tinha uma sensação de euforia, mas aquilo não era eu notava perfeitamente. Pronto, entretanto, ela mandou-me fazer uma bateria de testes, que pronto, alguma coisa podia estar mal também fisicamente, que ela estava preocupada com a perda de peso. E depois de ter feito esses testes, análise ao sangue, uma série deles, fui chamada, telefonou uma médica do hospital, aqui em Gaia, no hospital, e disse, olha, vais ter que cá voltar porque há aqui um problema com as tuas análises. Aí eu fiquei desesperada, eu disse, já não bastava a situação, a angústia que estava a viver, quanto mais ainda ter um problema de saúde, já não estava a ter capacidade de absorver aquele problema todo sozinha. Fui à médica, ela no mesmo dia mandou-me fazer muitos exames e entretanto diagnosticaram-me uma doença no colo do útero. Uma doença no colo do útero? Exatamente. O que era? Era um tumor. Era um tumor? Exatamente. Aí eu desesperei. E eu, nesse mesmo dia, pronto, a médica encaminhou-me, tive a sorte também de ser um hospital privado, encaminhou-me logo para um ginecologista, fizeram-me uma biópsia. Até aí em casa ninguém sabia de nada. Foi o meu fundo de poço. Depois chegou uma altura, eu comentei com uma colega minha e essa colega depois disse, não, a situação não vai ficar assim. Acabou por alarmar e falar em casa, em minha casa, o que se estava a passar. Foi nesse estado que eu cheguei à igreja, completamente. Você queria esconder. Eu queria mostrar que estava bem. Exato. Esconder o problema e mostrar que estava bem. Mas eu fico pensando, Bárbara, você já com uma depressão que estava lhe deixando de rastro. Exatamente. Se podemos dizer assim. E já veio outro problema em cima, que foi esse tumor no colo do útero. Quer dizer, eu creio que para uma mulher que não tem depressão, que está bem de vida, vamos dizer assim, isso já seria uma notícia que lhe deixaria abalada. Agora imagine a pessoa depressiva, angustiada, emocionalmente já em rastro, e recebeu a notícia que está com um tumor. Aí você não queria contar para a família, aparentar que estava bem, mas... Eu não queria ser um problema em casa. Eu queria... Porque eu também queria uma vida normal. Aparentemente, quem olhava para mim, estava mesmo amigos e tudo, eu era uma pessoa normalíssima, à vista de todos, e eu fazia por isso. Havia algo dentro de mim que eu queria melhorar, mas eu sozinha... Você tentou, sozinha, e não saiu do lugar, quer dizer, foi andando para trás. Aí entrou o centro de ajuda na sua vida? Entrou. Depois, a minha mãe, quando soube desta situação toda, e ela já cá estava há muitos anos, sempre frequentou o centro de ajuda e disse, não, vens comigo à igreja, vamos falar com o pastor, vais pedir um aconselhamento. E eu naquela altura eu já não tinha mais ninguém, já não havia médico que me valia, não havia amizades que me valiam. E disse, se tiver que ser, tem que ser. É a minha última, porta. A última porta a bater. Vim, cheguei cá em dezembro de 2010. Uma semana ou duas antes do Natal. E lembro-me que na altura estava cá o pastor Alex e o pastor, um pastor baixinho, acho que era, não sei se é Filipe também que se chamava. E então recebi uma oração. Nessa mesma altura eu estava a tentar marcar uma cirurgia porque a cirurgia teria que ser rápida. A médica com que eu estava no hospital também não me oferecia muito segurança. Quando ela me informou sobre esta situação toda, eu estava sozinha, abalada, e ela falou daquilo, tipo, passou-se isto, toma lá, a situação é esta, resolve, e eu não tinha muita confiança nessa médica. Então lembro que dentro do centro de ajuda só disse isto, se Deus existe que me ponha um médico determinado, um médico em que eu confio para ser operada e que permita que eu seja operada antes do final do ano. Isso aconteceu, eu saí do hospital onde estava, arranjei uma cirurgia, consegui ter uma cirurgia na maternidade, aqui em Júlio Diniz, onde efetivamente tratam destes casos o colo do útero, e fui operada. Fui lá ter com o médico, ele efetivamente fez a consulta e ele só me disse assim, não te preocupes que isto não é tão grave como parece, tu vais sair daqui pelo teu próprio pé, não é preciso cirurgias, anestesias, isto não é assim tão grave, porque entretanto tinha vindo a biópsia e minha mãe também tinha-me dito, tinha determinado que a biópsia é aí que eles depois dizem se é de alto grau, baixo grau, não percebo muito bem. Sim. Então já não era assim não era aquilo que aparentava na primeira análise que foi feita. Quando o médico me disse aquilo, eu disse,
aí eu reconheci bem, se Deus existe, Ele então aqui já pôs a pessoa certa. Fui operada, fiz a cirurgia, no mesmo dia vim para casa e depois em janeiro é que eu me firmei mesmo, porque aí já tinha, como é que eu vou dizer, era evidente, tinha acontecido o que eu tinha pedido, sem querer em nada, sem saber o que era a Igreja Universal, o que era Deus, aquela oração que me tinham feito na altura na igreja e o meu pedido sincero resultou. Então em janeiro agarrei-me e comecei a minha luta pela minha libertação, pela minha transformação. Deixei em janeiro também a medicação, disse à médica que não iria fazer mais nada. Não precisaria mais? Não precisava mais. Então você foi também livre da depressão, foi curada, foi livre da doença? A depressão, posso dizer assim, os medicamentos eu larguei, mas em termos interiores depois foi gradual, não foi do dia para a noite. Foi restaurando. Fui restaurando. E o verdadeiro medicamento hoje sei de onde veio. E quem é a Bárbara hoje? A Bárbara hoje é uma pessoa forte, sou determinada, eu sinto que sou alegre. Antigamente eu vivia muito dos conselhos dos outros, hoje quando dou por mim já eu dou conselhos, às vezes as pessoas perguntam-me o que é que tu achas, o que é que eu devo fazer? Eu penso assim, caramba, como a vida dá uma cambalhota tão grande, há uns meses, e eu procurava conselhos, hoje em dia sinto que as pessoas perguntam-me ou gostam que eu aconselho porque é uma decisão certa. Não vivo mais de sentimentos, aprendi que os sentimentos e as emoções têm que ser postos de parte. Pensamentos negativos, quando vêm, aprendi a combatê-los. Tenho lutas, como toda a gente, ainda não alcancei tudo na vida, mas eu sei que é possível, que então, eu sou o próprio milagre. Isso que eu então a Bárbara dizer. Hoje, curada, livre das doenças, livre de todas as doenças, não é mais depressiva, não. Hoje até pode dar conselhos e ajudar as pessoas. E tenho alegria de viver. Antigamente eu acordava, é mais um dia. Hoje não, eu sinto que sou uma pessoa alegre, bem disposta e gosto de ajudar, completamente diferente. Então, Bárbara, olha para aquela câmera ali e dá um conselho a essa pessoa que está em casa depressiva, que já não sabe mais o que fazer da vida. Qual o conselho que você daria a ela? O meu conselho é que as pessoas se libertem dos preconceitos com a Igreja Universal, venham assistir às reuniões, se empenhem, se entreguem afincadamente, que não é que acreditem, têm que crer no que aqui é dito, colocar em prática, saber sacrificar, lutar, e é possível. É assim, eu falo, se as pessoas estiverem numa situação de desespero, de angústia, não procurem resolver tudo à base da força, como eu tentei, do próprio braço. Porque a mim ajudaram-me, quanto mais cedo se eu tivesse chegado mais cedo, eu sei que a minha vida tinha mudado. Eu hoje arrependo-me da minha mãe ter estado muitos anos na igreja e nunca ter vindo, porque o tempo que eu não estive na Universal foi tempo perdido, que em 3 anos eu fiz muito mais do que para Então trás. o conselho que você der, se liberte do preconceito e venha buscar ajuda. Exatamente. Bárbara, fico feliz pelo seu caso verídico, tá certo? Obrigada. E eu tenho certeza que muitas pessoas foram ajudadas agora por si. Cumprimentos a si e à família. Obrigada. Assim também como a Bárbara foi livre da depressão, doença e problemas, você também pode. E desde pequena eu sempre vi a minha mãe e o meu pai a discutirem. A minha família era sempre separada, não havia união, não éramos felizes. Tínhamos muitos problemas também financeiros. E devido a todos esses problemas, eu era uma adolescente muito sofrida. Aí eu comecei a andar por mais companhias, cheguei a experimentar o tabaco, o álcool. E na escola eu tinha sempre mais notas. Eu não tinha vontade de nada, não tinha vontade nem de viver. Aí eu comecei quando eu tive computador, eu comecei a me viciar em pornografia. Fiquei viciada durante 3 anos. Aí, quando eu cheguei no centro de ajuda, numa reunião, uma palavra me tocou muito forte. E aí eu decidi querer de verdade ajuda. Eu já tenho paz, eu já não preciso de estar viciada em nada para dizer que eu sou feliz. A minha família é feliz, é unida, eu dou bem com a minha mãe. Hoje na vida financeira houve uma transformação, já não é mais o que era antes. Hoje nós temos tranquilidade. Hoje eu sou uma jovem completamente feliz, em todas as áreas. Muito bem, nós retornamos aqui do salão principal do Cenáculo do Porto e agora vamos conhecer então a história de superação da Isabel.
ela que sofreu muito, você contava, Isabel, que chegou realmente no fundo do poço. Você nos contava também do vazio que você tinha e derivado da situação que você passou da sua vida econômica, não é? Conte-nos como você chegou ao centro de ajuda. Pastor, quando eu cheguei ao centro de ajuda, na altura eu tinha, como já disse, 2 estabelecimentos comerciais. Um perdi, porque tive que entregá-lo, já tinha dado bastante dinheiro e tive que entregar, e o outro porque eu já tinha quase pago e o senhor, como não me tinha feito o contrato, tomou de volta. Então fiquei sem nada na altura, fiquei sem emprego, fiquei grávida também nessa altura. E o que é que eu fiz? Resolvi arranjar trabalho, não é? Então, na altura, pensei em ir para a França e fui. Cheguei lá, tive 8 dias, não consegui trabalho, voltei a Portugal. Quando voltei, não voltei para a minha terra, que é Braga, voltei para o Porto. Então, aqui no Porto, eu conheci o centro de ajuda. Depois, pronto, entrei no centro de ajuda. No primeiro dia que eu ouvi a pregação do pastor, aquilo tinha tudo a ver com a minha vida. É quando o homem de Deus pregava, não é? E eu assimilei tudo aquilo que ele ia falando e era mesmo Deus a falar comigo. Quer dizer, você se identificou com aquelas palavras, né? Agora me diz uma coisa, você disse que perdeu então 2 estabelecimentos e você voltou a trabalhar como empregado, é isso? Sim, como Mas empregada. o que isso causou em você? Porque você até então era uma empresária, de repente você se viu sem nada, não é? O que isso causou? Como é que você se sentiu nessa altura? Como é que você ficou diante dessa situação? Angustiada, triste, não digo depressiva, porque na altura não fiquei, mas pensando o que é que havia de fazer para dar volta à situação em que eu me encontrava. E pronto, depois tentei arranjar um emprego no Porto, ainda levou um tempo. Depois comecei a fazer as correntes na igreja e comecei a perseverar, não é? A fazer os votos, os sacrifícios, e durante algum tempo aquilo foi saindo, arrastando por bastante tempo. Entretanto, depois voltei a Braga, lá abri outro estabelecimento comercial. E quando depois fiquei com muitas dívidas, porque foi uma altura que eu fui chamada a primeira vez ao tribunal. Eu deparei com o meu nome no tribunal em 11 processos e eu fiquei assustada, porque não sabia realmente o que iria acontecer, porque eu não tinha situação financeira para face àqueles problemas todos, para pagar aos fornecedores que eu fiquei a dever, a várias pessoas, até a funcionários, e pronto, aquela situação foi andando, eu fui fazendo os votos, fui perseverando, e comecei a ir aos julgamentos. Depois, com o tempo que me iam chamando para os julgamentos, os processos foram arquivados, foram sendo arquivados. Pronto, e à altura que eu fiquei com um emprego só, não consegui pagar nada, não é? Mas depois comecei a ter um outro negócio, comecei a ganhar mais algum dinheiro, não é? Comecei então a resolver os processos que estavam em tribunal, mas isto levou bastante tempo, e não foi do dia para a noite, ainda foi lutando muito. Quer dizer, foi um processo, né? Foi. E hoje, como é que está, Isabel? Hoje estou bem, graças a Deus. Tenho paz, estou liberta, graças a Deus tenho saúde também. A minha vida, aquele vazio desapareceu, não sou mais uma pessoa angustiada nem triste. Tenho 3 lojas, abri já a terceira há pouco tempo e estou indo sempre, graças a Deus. Quer dizer, você tem visto a sua vida progredir, você tem visto a sua vida crescer. Hoje você tem o Espírito Santo? Sim. Tem a certeza da sua salvação? Sim. Que é o mais importante, né, Isabel? Claro. Porque quando a pessoa ela não tem a salvação, né, o Espírito de Deus dentro dela, ela continua carregando esse vazio, como você mencionou, você tinha esse vazio dentro de você, mas ao chegar ao centro de ajuda, você foi resolvendo todos esses problemas, né? Como você falou, não foi da noite para o dia, as coisas foram acontecendo mediante aquilo que você ouvia, não é, do altar, e você colocava em prática, ou seja, não foi uma mágica, não foi uma coisa assim da noite para o dia, foi com o tempo que você foi se dedicando, foi fazendo a sua parte.
houve uma transformação, não é isso? Qual o conselho, Isabel, que você dá para as pessoas que estão agora assistindo a programação e enfrentando problemas como você enfrentou, né, no passado, e essas pessoas querem saber o que elas devem fazer para resolver esses problemas? Primeiro, nunca devem perder a confiança em Deus e também manter sempre em constante atividade a nossa fé, não é? Porque se nós fizermos a nossa parte, de certeza absoluta que Deus faz a dele. E esse é o conselho que eu dou às pessoas, perseverar, porque Deus de certeza que vai dar a vitória. Quer dizer, teve solução para si, você venceu, tem solução para essa pessoa também, não é? Ela também irá vencer. Tá, então, você acompanhou o depoimento da Isabel, o caso verídico dela, muito forte. E como houve essa transformação na vida da Isabel, não apenas na parte econômica, ela perdeu 2 estabelecimentos, hoje ela tem 3, não é? Quer dizer, houve uma transformação. E não só isso, a paz que ela tem hoje, não é? A força que ela tem hoje, a presença de Deus dentro dela, isso é fundamental. E eu quero, inclusive, convidar você que nos assiste nesse momento, que sente vazio, que está com a sua vida toda destruída, dê essa oportunidade. Dê uma oportunidade para que o Deus que mudou a vida da Isabel mude também a sua vida. Eu quero estender o meu convite a todos os moradores de Braga e região para estarem conosco ali na nossa sede regional do Centro de Ajuda, localizado na Avenida Imaculada Conceição, número 567. Seja você católico, seja você praticante ou não, religioso, de qualquer denominação, você está convidado a estar conosco na nossa sede regional do Centro de Ajuda, sexta-feira, no domingo, qualquer dia que você puder comparecer. Eu, pessoalmente, quero poder lhe atender, quero poder lhe ajudar. E, com certeza, a transformação que Deus fez na vida da Isabel vai fazer também na sua vida. Qual o seu nome? Juliana. Juliana, quais eram os problemas que você tinha? Eu tinha mágoa, nervosismo e essa mágoa era de quem? Era mágoa de um familiar. Um familiar. Ele te fez um mal? Te prejudicou? Sim, me fez um mal e eu fiquei com mágoa. Ódio? Com ódio. É mesmo? Sim, e derivado a isso, eu fiquei com doenças. Eu tinha. Quais doenças? Eu tinha grande dor no estômago. Sim. Essa dor do estômago, você chegou aí ao médico e eles falaram o quê? Que eu ia ter que ser operada porque eu tinha uma úlcera. Tudo isso através de uma mágoa. Surgiram outros problemas? Sim, e através disso também eu comecei a ter acidentes de carro, acidentes mesmo fortíssimos. Eu não entendia por quê, porque eu saía de casa numa boa e quando eu me deparava eu já estava num acidente. Envolvida num acidente, sim. Problema no casamento, tinha? Tinha, sim. Eu tinha problema no casamento porque eu estava grávida e tinha 2 filhas pequenas. Meu esposo resolveu sair de casa, mudou a cabeça, disse que não gostava de mim mais e saiu de casa e derivado a isso eu fiquei com vontade de morrer. De uma hora para outra ele virou a cabeça, falou que não gostava mais de você? Sim. Falou assim, eu não quero mais ver com você, não sinto mais nada. E derivado a isso eu me senti, para baixo e tentei um suicídio. Tentou suicídio de que maneira? Pronto, eu queria me atirar de um 4º andar, de um prédio. E você estava grávida? E estava grávida. É mesmo? Ainda com 2 filhas pequenas, fiquei com essa vontade. Hoje, através da reunião de libertação, como se encontra a Juliana? Graças a Deus, estou transformada. Eu conheci o Centro de Ajuda e através do Centro de Ajuda eu me libertei. Participei da reunião da sexta-feira. Aquela mágoa, aquele ódio que você tinha? A mágoa, o ódio, o nervosismo, aquela dor no estômago que eu ia ser operada, não foi. E hoje? E graças a Deus desapareceu. Os desejos de suicídio, de se matar, hoje? Também não. Não tem mais? Não tem mais. E o casamento? O marido que saiu de casa? Voltou, minha família agora está restaurada. Hoje, vocês estão bem? Felizes, estamos super bem. Como se chama? João Duro. Seu João, o senhor se libertou do quê aqui no Centro de Ajuda? Eu libertei-me de depressão, insônia. E essa depressão causou no senhor qual efeito? Qual o resultado que ela trouxe para o senhor? O resultado é que eu me isolava em casa, mesmo com esposa, sentia-me sozinho, andei em vários médicos, medicamentos tomava, tinha muita medicação e nada resultava. E através da medicação eu tinha insónia, porque eu não dormia
E quando dormia, a medicação só me deixava dormir durante aí 1 hora, mais ou menos, e a partir daí acordava e não conseguia dormir mais. E essa depressão, ela durou quanto tempo na sua vida? Bem, uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. Sua vida parou, então, esses 10 anos? Mesmo no trabalho e tudo, eu não conseguia estar no mesmo sítio local. Eu tinha que sair para a rua para ir para outros sítios, porque eu estava mesmo prontos, depressivo e não conseguia estar sempre no mesmo sítio. Vindo aqui no Centro de Ajuda, participando da reunião de sexta-feira da libertação, hoje, como é que tá? Hoje estou bem, durmo bem, até demais. Ah, é? E sim. E a depressão? Okay, também, tudo desapareceu. Desapareceu? Desapareceu. A reunião de libertação, então, trouxe na sua vida um resultado maravilhoso? Um resultado mesmo maravilhoso. E se não tivesse vindo, não sei como é que seria a minha vida. Bem, estamos de volta a falar da linha Amigo 24 Horas, que é uma linha que está diariamente ao seu dispor. Você que precisa desabafar, pedir uma orientação ou até mesmo perguntar a morada do centro de ajuda mais perto da sua casa, você pode contactar essa linha. É o 21-836-8008, no qual a Fernanda de Coimbra ela já contactou. E ela diz que está doente e o marido também, impossibilitados de trabalhar e tem enfrentado muitas dificuldades financeiras. O Fernando de Oliveira tem medo de enfrentar os seus problemas. Não consegue deixar de mentir, inclusive já esteve hospitalizado com problemas psicológicos. E a Paula de Évora enfrenta problemas no casamento. O marido não lhe dá atenção e ela desconfia que ele tem outra pessoa. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar todos vocês que contactaram a linha Amigo 24 Horas, porque problemas todos nós temos, mas tem problemas que são de origem maligna, por causa que muitas das vezes tem pessoas à sua volta, ao seu redor, que têm inveja, que têm maus olhos de si. E se você tem a morada aberta, o mal acaba por entrar. Mas nós lhe convidamos para que nessa sexta-feira, sem falta, você procure o centro de ajuda mais perto de si. Porque todas as sextas-feiras nós temos feito um trabalho forte de libertação, uma limpeza espiritual. E com certeza toda essa carga negativa, todos esses maus olhos, a inveja, eles vão ser arrancados da sua vida. Nós fazemos esse desafio porque nós temos a certeza que assim como muitas pessoas têm chegado ao centro de ajuda de uma forma e têm saído com a vida transformada, assim não será diferente com você. E por que não aproveitar o dia de hoje, quarta-feira, para começar com atitudes diferentes que trarão essa vida diferente? Ou então, esta sexta-feira, não se esqueça que nós estamos na Semana Santa e esta sexta-feira é Sexta-feira Santa. Saiba dizer sim. Quantas vezes você disse não? Desculpe cruzar os meus braços para descansar um pouquinho. Quantas vezes você disse não e você perdeu oportunidades na vida? Quantas vezes, peço desculpas, você disse não para uma relação, não para um trabalho, não para uma oportunidade que lhe apareceu e você depois se arrependeu? Quantas vezes você disse não para si? Não para os seus sonhos, não para os seus planos. Você veja que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a dizer sim. Ele projetou o homem, criou o homem à sua imagem e semelhança com um sonho de que ele vivesse com ele para sempre. Infelizmente, o homem errou, falhou. Por isso ele teve que morrer na cruz por nós. Você veja que ele não desistiu do seu sonho. Ele não disse não para a sua criação. Isso é muito forte. Cristo, o nosso Deus vivo e poderoso, não disse não para a sua criação, mesmo com tantos erros, mesmo com tantas falhas. Ele disse sim, eu vou morrer na cruz por eles. E aqueles que aceitarem o meu sacrifício, eles também vão ter uma vida de sim, vão ter uma vida agradável, uma vida com lutas, mas uma vida com conquistas, com felicidade, com amor, com carinho. É por isso que sexta-feira você não pode perder o evento Saiba Dizer Sim. Diga sim para si, sim para a sua saúde, sim para a sua família. Faça
o que Deus ele faz. Ele sempre está dizendo sim e de braços abertos. Vem, vem que eu te abraço, vem que eu te ajudo, vem que eu te encorajo, vem que eu te fortaleço. Sexta-feira, no Cenáculo do Porto e em todos os centros de ajuda, nós teremos a Sexta-feira Santa e especial em 2 horários, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Também terá às 7h30, ao meio-dia, às 6 e às 8 da noite. Mas especialmente por ser feriado, às 10 da manhã e às 3 horas da tarde, onde todos receberão a cruz com o óleo da resposta de Deus, o óleo do sim, o santo óleo, o óleo consagrado, para que quando você use e onde você use, você receba sim, receba a saúde, sim, receba a união familiar, sim, receba a vida, sim, receba a prosperidade, sucesso, sim, receba alegria, sim, receba amor, o amor verdadeiro. Então, Sexta-feira Santa, o evento saiba dizer sim. E na oportunidade, é importante frisar, você deve trazer a chave da sua casa, a chave do seu trabalho, do seu automóvel, porque nós estaremos finalizando, a quinta sexta-feira, o 5º ritual do livramento com o composto sagrado de cinamomo. Estaremos passando o composto sagrado sobre a chave da sua casa, sobre a chave do seu automóvel, do seu trabalho. E por quê? Porque o Salmo 91, ele afirma, ou no Salmo 91, as Sagradas Escrituras afirmam: mal nenhum, praga nenhuma chegará à tua casa, ao seu trabalho, ao seu ser. Por isso que nós vamos ungir com o composto sagrado de cinamomo as chaves que você vai trazer para quando você colocar ali na fechadura da sua casa, do seu automóvel, do seu trabalho, haja proteção, haja segurança. Sexta-feira Santa em todos os centros de ajuda. Qualquer informação, 218-368008, ou você pode visitar a nossa página web, centrodeajuda.pt. Bom dia. Bom dia, qual o nome da senhora? Ana Maria. Conte-nos qual foi a experiência da senhora com o sacrifício para Deus. Senhor Bispo, eu conheci Jesus através de uma dor muito grande, de uma doença incurável no meu irmão. O meu irmão, que é como seja meu filho. Sim. Ele aos 17 anos estava desenganado dos médicos com um tumor na cabeça. Esteve algum tempo em coma, foi operado 5 vezes e eu não era capaz de aceitar que ia perdê-lo, nem eu nem os meus pais, na época. E chegou a ficar em coma? Ele esteve em coma, mesmo em coma, coma provocado pela pressão que o tumor fazia dentro da cabeça. Isso aos 17 anos? Aos 17. Quer dizer, não havia esperança? Não havia esperança. Os médicos estavam fazendo o que podiam, mas... Exato. O neurocirurgião chegou-nos a dizer: a minha parte está feita, se acreditam em Deus, ainda eu não conhecia Jesus, peçam que Deus faça o resto, porque não posso fazer mais nada. E eu agarrei-me a Deus de toda a forma. Uma amiga minha mostrou-me este caminho, mostrou-me Jesus, e sou-lhe muito grata e muito grata a Deus. Onde é que entra o sacrifício? Entra na Fogueira Santa. Eu fiz muitas fogueiras santas. Este problema tem 20 anos. E agora, ao fim de 20 anos, ele foi dado como curado. Graças a Deus, está aqui colapsado. O tumor dele colapsou. Está aqui, Sr. Bispo, no relatório do último... O tumor, nós sabemos, toda pessoa sabe que o tumor, no passar do tempo, dos meses, das semanas, ele nunca diminui, ele nunca desaparece, ele só se agrava. É verdade. Ou se torna uma infecção crônica. Ou... E ele, quando entrava em crise, que o tumor crescia, ele ficava apático, só queria dormir... E por isso ele teve que ser reoperado 5 vezes, não foi só uma vez. Não então o sacrifício da senhora também foi extraordinário? Sim, foi. A senhora perdeu sacrificando ou ganhou? Ganhei. Só foi conquistando? Ganhei muito, porque a minha vida mudou-se e transformou-se a todos os níveis. Não apenas a cura do irmão? Não apenas a cura do meu irmão, mas na minha vida, na minha área financeira, na minha família, eu tenho tido vitórias muito, muito grandes. Como, por exemplo, hoje a família está unida? Hoje a minha família somos uma família feliz, tenho tido muitas bênçãos com os meus netos.
Na minha vida financeira, eu trabalho por conta própria, alarguei o meu negócio quando este mundo entrou neste colapso. Não foi fácil, reuni algumas dívidas, porque as coisas encravaram-se. Como Sim. Pronto, eu não sou capaz às vezes olho para trás e não consigo ver como é que isto me aconteceu, mas o importante é que eu não desisti quando o advogado disse, é melhor a insolvência. Eu disse não. Deus não apenas fez esse milagre que a Sim, senhora tem sempre feito quis, mas muitos na família, na vida econômica, na vida espiritual. Tudo. Qual é o conselho da senhora para esta pessoa que desconhece o poder do sacrifício para Deus, mas que está a sacrificar para outras coisas? O meu conselho é que o maior sacrifício que a gente pode fazer a Deus é glorificá-lo com a nossa vida. Sacrifiquem, não tenham medo. Custa muito, mas lancem-se nos braços deste Rei, porque Ele não nos deixa sem volta, sem resposta. Vai nessa fé. Deus é com a senhora. Muito obrigado. A Ana Maria, ela ganhou, ela só ganhou com o uso da fé sacrificial. E você também só tem a ganhar em fazer uso da sua fé, em fazer uso da sua convicção no Deus vivo. Você não ganha somente para si, como no caso dela, mas também ganha na sua família. Eu já falo mais sobre esse assunto. Agora nós vamos para Ariosa, onde o Fábio, o nosso companheiro de guerra ali no centro de ajuda da Ariosa, já está preparado com a sua convidada, creio que é a Helena, exatamente, a senhora Helena. Sejam bem-vindos, fique à vontade. Olá a todos, bom dia. Eu me encontro aqui no Centro de Ajuda em Ariosa e junto comigo está a senhora Helena. Ela que passava muitos problemas antes de conhecer esse trabalho eficiente, eficaz, inteligente, que o Centro de Ajuda tem feito e ajudado milhares, milhões de pessoas em todo o mundo. E a senhora é uma delas, uma das pessoas que foi ajudada por esse trabalho. Dona Helena, como é que era a vida da senhora antes da senhora conhecer o trabalho do Centro de Ajuda? Eu era uma pessoa muito nervosa, muito angustiada, cheia de problemas. Não conseguia dormir à noite, inclusive dava-me aflições de noite, e por volta da meia-noite eu saía para a cama fora acordava só acordava quando já estava no chão e nem sabia que estava no chão. Meu Deus, e era muito... tentou tomar medicação para resolver esse problema? Nunca resolveu, nunca. Tomava muitos remédios? Muitos remédios, mesmo, muitos medicamentos para dormir e para esses problemas todos. Para tentar controlar o nervosismo. O remédio ajudava absolutamente nada? Nada, o remédio não resolveu nada. E o que afetava? Você era nervosa, não dormia à noite? Isso afetou a família ou o trabalho? Afetou a família e o trabalho. Afetou como? Afetou porque, não havia aquela disposição de dar atenção à família. E no trabalho também afetou porque eu queria ir para o trabalho e saía de casa, muitas vezes até doente, e às vezes chegava a meio do caminho e tinha que voltar para trás, porque eu não conseguia ir trabalhar. Era um inferno a vida da senhora, então. Quanto tempo durou todos esses problemas na sua vida? Durou muito tempo, ainda durou muitos anos. Quer dizer, até querer conhecer o trabalho do Centro de Ajuda. Sim, até conhecer o Centro de Ajuda. Quando a senhora veio então à igreja, ao Centro de Ajuda, o que mudou? O que mudou é que essas aflições que me davam de noite, e era quase sempre volta da meia-noite, deixou de me dar. Estou livre dessas aflições que me davam. E os remédios? Remédios não tomo. Não precisa mais de remédio? Não tomo. Para controlar o nervosismo? Não, para o nervosismo não tomo nada. Nada, nem para dormir. Eu chego à noite e durmo maravilhosamente bem. Quer dizer, resolvendo esses problemas no seu interior, eu acredito que isso refletiu também no seu trabalho, com a sua família. Sim. Eu hoje sou uma pessoa que me sei controlar, controlo-me e tenho mais calma, mais paciência, a partir de que adquiri conhecimentos sobre Jesus e sobre a verdade. A senhora, quer dizer, mudou dentro de si, recebeu o conhecimento para discernir aquilo que é certo, melhor para fazer. Hoje é uma nova vida, dona Helena. Hoje eu sei o que é certo e o que é errado. Portanto, eu já não faço o que é errado.
porque eu não sabia, não tinha conhecimentos. Eu só adquiri conhecimentos na Igreja Universal. E quando a senhora chegou, eu imagino que a senhora não tinha esperança, não sabia o que fazer. E assim, há muitas pessoas que nos assistem agora que também se encontram exatamente na situação que a senhora vivia, escravas de remédio, escravas do seu próprio sentimento de nervosismo, de insônias, que era o caso da senhora. O que a senhora aconselha essa pessoa a fazer? Que as pessoas vão procurar uma igreja universal mais perto da sua casa e que venham, não olhem o que as pessoas dizem e que venham ver para conhecer. Isso funciona. Funciona mesmo. Tá certo. Dona Helena, muito obrigado. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vivem exatamente o que a senhora viveu. E através da sua história de vida, elas vão poder conhecer aquilo que a senhora conheceu e alcançar os resultados que a senhora alcançou. Muito obrigado. Tá aí. Se você deseja, nesse domingo, então, aqui em Ariosa, nós estaremos às 7h30 da manhã, bem como às 9h30 da manhã. Temos reuniões também às 3 da tarde e às 18 horas. A morada, Rua 3 de Maio, 285, bem próximo ao cemitério de Pedroso. Eu agradeço ao Fábio e à senhora Helena pela vossa participação no nosso programa Hora do Milagre. E este domingo é um domingo especial. Sim, é domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. É um domingo de você estar em família. Mas isso você já fez em outros anos. E nada adiantou no que se refere à relação familiar ou à sua vida. Porque há famílias que só se reúnem no domingo de Páscoa, de ressurreição, ou Natal, ou outras épocas festivas. Por que você não faz algo diferente este ano? Faça o seguinte, este domingo, antes de você almoçar em família, que deve fazê-lo, busque aquele que ressuscitou. Você quer ressuscitar o seu casamento, digamos assim. Você quer ressuscitar o amor dentro do seu lar, da sua casa. Você quer ressuscitar a união na família. Então busque aquele que ressuscitou. Busque aquele que pode ressurgir-lhe ou ressurgir a sua família para uma nova vida. O seu casamento para uma nova etapa. Não fique só no almoço em família. Isso é muito bom. Isso ajuda no convívio, mas não muda, porque o almoço vai acabar, o domingo de Páscoa, de ressurreição vai acabar, e então? Volta tudo ao que era antes? Não! Você não pode deixar passar essa oportunidade. Busque aquele que é vida. Eu sou a ressurreição e a vida, afirmou o Senhor Jesus. Busque aquele que pode ressuscitar a sua vida, pode tirar você do chão, pode tirar a sua família de uma vida, de um ambiente morto, para um ambiente vivo, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de proteção e segurança. Domingo da ressurreição no Cenáculo do Porto será algo inesquecível. E haverá um momento, por favor, produção, aí estão as imagens, muito obrigado. Haverá um momento que vamos aproximar-nos ao pé da cruz, como todos os domingos nós fazemos, e oramos, clamamos, intercedemos pela nossa família. Às 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã, no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, número 485, esquina com a rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. O nosso mais novo cenáculo em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agoeiro, número 151, bem perto ao Centro de Emprego. O nosso templo maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, no bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila. Qualquer informação, centrodeajuda.pt ou então busque essa informação através da nossa central de atendimento, amigo 24 horas, o 21-836-8008. Um abraço a todos, um bom dia, até amanhã.